Então, muito boa noite a todos. Então, o tema que nos foi proposto é um tema de estudo, é um tema que pesquisamos no Livro dos Espíritos. Esse livro que faz parte, e é sempre bom recordar, faz parte do Pentateuco kardeciano. São, então, 5 os livros que Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo, que ele lançou, o primeiro, o Livro dos Espíritos, em 1857, e foi neste livro que baseamos o nosso estudo, para trazermos hoje, para podermos partilhar convosco. Este livro é onde se encontram os fundamentos do Espiritismo. Não tivesse sido esta obra mandatada pelos próprios Espíritos, o Espiritismo é uma doutrina que, longe de pôr em causa os princípios cristãos, os observa a uma outra luz, demonstrando o longe que estamos de os aplicar no nosso dia-a-dia. E lemos este pequenino parágrafo para percebermos que a nossa doutrina não põe em causa os princípios cristãos. O nosso tema de hoje é a alma. Já todos ouvimos falar da alma, todos nós. Então, vamos começar. Mas não podemos fazer sem lembrar primeiro, ou relembrar, o tríplice aspecto da doutrina espírita. A doutrina é ciência, é religião e é filosofia. Trazemos um slide que foi tirado do grupo de estudos Amigos de Chico Xavier, que espelha bem este tríplice aspecto, explica bem. Allan Kardec diz-nos: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é ciência porque se ocupa essencialmente em explicar os fenómenos espíritas, isto é, os fenómenos produzidos pelos espíritos. É positivo e é experimental, como a ciência do mundo. Espiritismo e filosofia. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. Analisa questões da natureza humana, algumas questões que já vêm atravessando séculos e civilizações. É uma religião, o Espiritismo. Desta forma, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade. Ainda agora, a nossa irmã Isabel falava e apelava à nossa bondade, por forma a que sejamos fraternos, altruístas até, humildes no trabalho, incessante em prol da felicidade do nosso próximo. E sendo assim, o Espiritismo trabalha a moral que transforma e eleva o ser. Depois de visto este tríplice aspecto, então, e tendo por base o conceito Espiritismo é filosofia, hoje vamos refletir acerca da alma, compartilhando alguns conceitos extraídos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na introdução ao estudo da doutrina espírita, o item 2. É logo no início, é o item 2, que nos ensina o que é. E então o que é que eles nos dizem acerca da alma? Os espíritos começam assim: há uma palavra acerca da qual é importante criar entendimento, na medida em que se trata de uma das pedras angulares de qualquer doutrina moral e que, por falta de uma acessão bem determinada, tem sido objeto de enormes controvérsias. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma, ela provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, dizem os espíritos, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões.
Eu peço só um segundo para colocar isto melhor, para poder ler melhor. Muito obrigada. Então, continuando, segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila, se morre com a vida. É o materialismo puro. Os materialistas acreditam, ou melhor, não acreditam na alma e entendem que a alma, quando o corpo morre, tudo acaba. São os materialistas. E neste sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que não emite mais nenhum som. Quantas vezes ouvimos, já não tem alma nenhuma. Não é verdade? Não tem alma. Em conformidade com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas por diversos seres inteligentes durante a vida destes. Voltando cada centelha, mortos os seres, portanto o corpo morto, não é? À fonte comum, a confundir-se como um todo, como os gatos, os rios voltam para o mar de onde saíram. Então, essa opinião difere da anterior, da precedente, em que nesta hipótese não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto destituídos da individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser um fragmento da divindade. Isto era uma simples variante do panteísmo. O panteísmo era Deus e o mundo seriam uma só substância. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Já estamos em casa. Então, esta acessão é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, mas qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a alma é a causa e não o efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões, e nós vimos que a doutrina espírita não põe em causa as opiniões das outras doutrinas, então, e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam para serem expressas três vocábulos diferentes. Aquela palavra, alma, tem, pois, tríplice acessão a cada um, e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo o equívoco, seria necessário restringir-se à acessão do termo alma a uma daquelas ideias. E o que é que os espíritos nos propõem? A escolha é indiferente. O que se faz, mister, é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Dizem os espíritos, julgamos mais lógico tomá-lo na sua acessão vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de um produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo.
na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até ao homem. Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, como sabemos. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. O princípio vital é-nos dito no Livro dos Espíritos, na formação dos seres vivos, na questão 63. O princípio vital é o que dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, como todos nós. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico-animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um facto há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenómeno da vida enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Isto aqui todos percebemos, não é verdade? Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma também dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, que é a espécie humana, exatamente. Concebe-se que, com uma acessão múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião. Cada um ajeita a seu belo prazer, daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se o termo alma nos três casos, desde que se lhes acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem adiantando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, dizem os espíritos, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nestas explicações
E isto é logo, como dissemos, no início do livro dos Espíritos, no item 2, em que fala do termo alma, porque a doutrina espírita, pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, e durante muitas questões do livro é falado muitas vezes na alma. Então, existem 3 componentes no homem que convém que todos nós que aqui frequentamos esta casa saibamos: o corpo, o perispírito e o espírito. No item 6, na introdução, no livro dos Espíritos, continuamos a falar, é dito: a alma é um espírito encarnado, sendo apenas o corpo o seu envoltório. Então, os 3 componentes no homem: o primeiro, o corpo, ou ser material, análogo, semelhante aos animais e animados pelo mesmo princípio vital. O segundo, a alma, ou ser imaterial, portanto é o espírito encarnado no corpo. O laço, em terceiro, o perispírito, que é o laço que prende a alma ao corpo, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Nós trazíamos aqui algumas imagens, mas quase todos nós já as conhecemos. Então, tendo assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra para passar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante, fica na erraticidade. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, todos nós já somos espíritos que já passamos, muitas vezes já andamos cá e lá, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda muitas outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Como Jesus diz muitas vezes no Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a encarnação dos espíritos dá-se sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. O irmão Fernandes diz-nos muitas vezes no estudo que nós nunca retrogradamos. Podemos ficar estacionários, perdendo a oportunidade de evoluir, mas nunca voltamos para trás. Então, as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. O caminho é individual e intransferível, fomos todos criados lá atrás no tempo, simples e ignorante, e a nossa caminhada, cada um faz a seu belo prazer, por forma a que todos possamos chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. Cada um só tem que escolher qual é a companhia que pretende, em que pretende estar e a velocidade em que quer avançar. Então a alma possui a sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Portanto, nós ficamos, tudo aquilo que somos, tanto quer a nível moral, a nível intelectual, nada se perde. Nós, tudo aquilo que somos, nós ficamos, fica gravado como que no nosso disco rígido. Portanto, nada se perde e conserva-se mesmo depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, para onde nós todos iremos voltar, encontra a alma
todos aqueles, ou quase todos aqueles, que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória. É o nosso juiz, a nossa consciência. É como que ficar em frente a um juiz. A nossa consciência é ela que nos acusa ou que nos elogia, com lembrança de todo o bem ou de todo o mal que fizemos. O espírito encarnado acha-se sob a influência da matéria. A matéria é um outro atrapalho. O homem que vence esta influência, pela elevação e pela depuração da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal, à animalidade que lhe ainda está subjacente. Então, para terminar, o que é a alma? A resposta dos espíritos e a resposta que todos nós já sabemos. É um espírito encarnado. Nós somos um espírito encarnado. Então, os três componentes do homem, eles existem, o corpo, o espírito e o perispírito. Cada um pode e escolhe o seu caminho. Perante aquilo que vamos aqui aprendendo, nós já fomos lá atrás, já fomos mauzitos, já fizemos muitos disparates, já fizemos muitas asneiras. Temos consciência hoje que se tivéssemos o conhecimento da doutrina há mais tempo, muitos dos erros que praticámos no passado não os teríamos feito. E o nosso amigo Chico Xavier diz uma frase muito interessante: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, todos nós, perante aquilo que vamos aqui aprendendo, perante os estudos que vamos fazendo, aquilo que vamos ouvindo, podemos começar a pensar o caminho que querem trilhar. Se querem ir mais devagar, se querem ir mais depressa, se querem ficar na companhia de bons espíritos ou na companhia daqueles que ainda não conhecem esta doutrina nem Jesus. Então, pela vossa atenção, muito obrigada e espero que isto tenha sido a introdução para podermos continuar a estudar o livro dos Espíritos. Muito obrigada.